Você já morreu. E o que está prestes a descobrir nunca deveria ter chegado até você. Há um documento escondido, não em bibliotecas, não na internet. Um manuscrito, apagado da história, censurado por igrejas, sumido de arquivos governamentais. Ele não fala sobre céu, não promete reencarnação, não menciona anjos nem demônios. Ele fala sobre o sistema, frio, calculado e devastadoramente lógico. 1 ano, 365 dias, cada um minuciosamente descrito. O que acontece com você após o último suspiro foi mapeado. Você não vai gostar do que vai ouvir. Esse livro não tenta te confortar. Ele não fala sobre reencontros felizes, nem sobre luzes brilhando no fim do túnel. Ele fala sobre você. Como você é agora. Como você vai ser quando o corpo deixar de responder. E o mais assustador, você continua pensando que ainda está vivo. Nos primeiros segundos após a morte, você não sente nada. Nenhuma transição, nenhum aviso, nenhuma entidade. Só silêncio. Um silêncio que soa intencional. Você ainda está ali, no mesmo lugar, mas o mundo já não te escuta. Você tenta falar, mas o som não sai. Tenta tocar, mas atravessa tudo. Paredes, pessoas, o chão. E mesmo assim, você insiste que é só um pesadelo, uma confusão, algo que logo vai passar. Mas não passa. A primeira semana é conhecida como a zona da negação. Você assiste à sua própria morte como se fosse um filme que não te envolve. E então, algo se parte. Você percebe que ninguém consegue te ver. Que nada do que você tenta fazer tem efeito. É quando as memórias começam a invadir. Mas não como lembranças. Elas se tornam ambientes, cenários, momentos que você é forçado a reviver, como se ainda estivessem acontecendo. O livro chama esses dias de loops emocionais. Mas isso é só o começo. Eles esconderam esse conhecimento porque ele tira das mãos deles o controle sobre o que mais te assusta, o fim. Mas e se o fim for apenas a primeira virada de chave? Você está prestes a atravessar esse portal. Mas antes, se isso ressoar com você, ative o lembrete e se inscreve no canal. Assim você será avisado de mais conteúdos como esse e o próximo vídeo pode ser o seu próximo sinal. Agora, feche os olhos e me diga, se a morte chegou, por que você ainda está aqui? Este vídeo não é sobre religião, não é sobre crença e muito menos sobre consolo. É sobre um sistema esquecido, censurado e até hoje negado por tudo que chamamos de ciência, fé e história oficial. A verdade que estamos prestes a explorar foi dividida, fragmentada e enterrada sob camadas de doutrinas, dogmas e distrações. Mas ela sobreviveu, em pedaços, em ecos, em manuscritos que ninguém consegue explicar, mas que continuam aparecendo onde menos se espera. O que você vai ver aqui é uma reconstrução, baseada em registros antigos, experiências de quase morte, documentos desclassificados de agências de inteligência e nas conexões que ninguém quer que você faça. Essa jornada começa no exato momento em que a vida termina. E não estamos falando de algo vago ou simbólico. Estamos falando de processos, de mecânicas, de uma arquitetura energética que se ativa assim que o seu coração para de bater. O livro, que vamos chamar aqui de Manuscrito Proibido, descreve cada fase, cada estágio, cada dia, do primeiro ao 35º. Mas por que isso foi escondido? Porque entender a morte muda tudo. Muda como você vive, muda o que você valoriza e, principalmente, muda o que você teme.
Um ser humano que não tem medo da morte não é manipulável. Não compra promessas, não segue ordens sem sentido e não aceita viver pequeno. É por isso que o conhecimento foi apagado. Mas agora, ele voltou. E o que ele revela é mais chocante do que qualquer religião já ousou admitir. Não existe céu ou inferno como nos contaram. Não existe julgamento divino, nem recompensa automática. Existe você, sua frequência, suas escolhas e o campo vibracional que você mesmo construiu em vida. Essa não é uma história, é um mapa. E se você estiver pronto, vamos atravessar, dia após dia, o caminho de um espírito que acabou de morrer e descobrir o que acontece quando o tempo, o corpo e a lógica deixam de funcionar. Mas antes, deixa uma pergunta no ar. Se você descobrisse hoje o que vai acontecer com você amanhã, você teria coragem de continuar? O primeiro dia após a morte começa com confusão. Não existe um corte, não existe uma despedida. Você simplesmente continua ali. O corpo está parado, sim, mas a consciência ainda desperta. É como acordar num quarto sem janelas, onde tudo parece igual, mas nada responde. Você pisca, respira por reflexo, fala, mas o som não sai, toca nas paredes, mas atravessa, chama alguém, mas ninguém ouve. De início, você não percebe que morreu. A mente cria desculpas. Talvez isso seja um sonho, deve ser um desmaio. Eu tô em coma, é isso. Só que não é. E quanto mais você tenta interagir com o mundo, mais ele te ignora. Os primeiros 7 dias são chamados no manuscrito de o eco do corpo, um ciclo de negação tão intenso que muitos nunca saem dele. Eles se agarram ao corpo, tentando entrar de novo. Acham que se tentarem com força o suficiente, talvez voltem. Mas o corpo não responde. É um hardware desligado. E a alma, o você, começa a perceber. E aí que começa o pânico. Você assiste as pessoas ao redor. Elas choram, elas rezam, elas enterram, mas não olham para você, porque não te veem mais. E pior, você vê seu próprio reflexo como se ainda estivesse vivo. Você se sente inteiro, mas já está do outro lado. Esse é o primeiro problema, a falta de aceitação. Segundo o livro Proibido, o espírito recém-desencarnado vive dentro de um looping vibracional. Você volta para lugares que ama, revê cenas da sua infância, visita momentos de grande dor, mas não por escolha. É como se certas memórias te puxassem de volta, como ímãs emocionais. Não são memórias qualquer. São cenas de arrependimento, promessas quebradas, conversas que nunca aconteceram. E o que atrai você até elas é a sua frequência. Você vibra igual à dor que deixou em aberto, e por isso, você não consegue ir embora. Essas são chamadas de órbitas de memória, e cada alma vive as suas de forma única. Algumas ficam presas em uma única lembrança, outras pulam de cena em cena, tentando encontrar sentido, redenção ou apenas respostas. Mas as respostas não chegam, porque a pergunta real ainda não foi feita. Por que eu estou revivendo isso? E a verdade é que você não está revivendo, você está sendo mostrado, você está sendo colocado diante das partes de si mesmo que nunca quis ver. No terceiro dia, uma tentativa desesperada acontece. O espírito tenta reentrar no corpo, não por medo, mas por hábito. É o que conhece, é onde se sentia seguro. Mas o corpo é só um container vazio agora. E quando a alma percebe que não tem mais acesso, o manuscrito descreve esse momento como a queda do véu. É quando a ilusão de continuidade se desfaz. E aí, o desespero vira silêncio. Alguns gritam, outros apenas somem. Poucos observam. Porque nesse momento, uma nova presença aparece. Eles não têm nome, não têm face, estão sempre à margem da visão. São chamados de testemunhas. Eles não guiam, não ajudam, não interferem. Eles apenas observam. Segundo o livro, sua função é refletir o espírito de volta a si mesmo. Eles mostram que você não está sozinho, mas também não está no controle.
E isso muda tudo. Até aqui, o espírito acreditava ser o centro da experiência. Agora, percebe que está sendo observado. E isso traz uma nova camada: responsabilidade. Você começa a se perguntar: quem fui realmente? Que marcas eu deixei? E é aí que o mundo começa a se desfazer. Não de forma caótica, mas como uma cortina que vai sendo puxada. A realidade material enfraquece, os sons desaparecem, as formas perdem densidade, e o que fica é a vibração. Se antes você via com os olhos, agora você sente com a consciência. Você percebe os ambientes pelas emoções que eles carregam. Você vê as pessoas não pelos rostos, mas pelas frequências. E esse é o segundo grande problema. O impacto que você causou ainda está reverberando. Você sente o luto, a saudade, o arrependimento dos outros, mas também sente a indiferença, o alívio, a raiva. Você percebe que não era o mesmo para todos. Para uns, foi a luz. Para outros, a sombra. E isso dói. Porque ali você entende. O que te define não é o que você acreditava ser, é o que você gerou nos outros. E não tem como editar isso. Não tem como justificar. Só tem como sentir. O manuscrito chama esse estágio de espelho emocional. É onde a alma é forçada a olhar para si através das reações que provocou nos outros. Se alguém te amou profundamente, você sente esse amor agora como uma onda quente. Se alguém te odiou, essa vibração te atravessa como um vento cortante. E não importa o porquê, só importa o que ficou. Porque no campo vibracional, intenção não vale nada, só existe impacto. Esse estágio dura dias, semanas, às vezes meses. É onde muitos quebram, outros se libertam. Tudo depende de quanto você esteve disposto a se enxergar em vida. Até aqui, você observou. Agora, você vai ser confrontado. Você passou pelas memórias, pelos ecos, pelos sentimentos que deixou nos outros, mas agora é a sua vez. O livro chama esse estágio de o julgamento sem juiz. E a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém vai te condenar. Não há tribunal, não há trono, não existe um ser superior te apontando erros. Existe só você e tudo que você causou. O julgamento acontece sem palavras, sem perguntas, sem defesa. Você apenas sente. Tudo. Cada dor que provocou, cada alegria que gerou, cada escolha que moldou a vida de alguém de forma invisível ou avassaladora. É como se o universo inteiro se transformasse num espelho emocional. Mas não um espelho de vidro, um espelho de sentir. Você revive todas as suas ações, mas não do seu ponto de vista. Você sente como os outros se sentiram por sua causa. Aquele comentário que você achou inofensivo agora pesa como chumbo no peito de alguém. Aquela gentileza que você esqueceu agora explode como luz no escuro. O que você considerava pequeno agora é gigante. O que ignorava agora te atravessa como um raio. E não tem pausa, não tem como pular etapa. É uma experiência de fusão. Você se funde com cada memória emocional que deixou para trás. Cada uma delas carrega uma frequência, e essas frequências são as notas da sua sinfonia espiritual. Algumas são suaves, outras estridentes, mas todas são suas. E aí, algo ainda mais desconfortável acontece. Você começa a enxergar o porquê fez o que fez. Você vê o medo escondido na raiva, o trauma por trás do silêncio, a carência que se disfarçava de poder. Você não revive apenas as consequências, você revive os motivos. E isso não é um castigo, é libertação. É a primeira vez em que você vê, com clareza total, quem você foi. E para muitos, essa é a parte mais dolorosa, porque é aqui que o ego desintegra, a máscara cai. A história que você contava para si mesmo perde o sentido. A versão idealizada de quem você foi se desfaz. Só resta o que é.
O livro chama esse momento de equalização vibracional, como se a alma passasse por uma recalibração. Todos os excessos, todas as distorções, todas as mentiras internas começam a perder força, e o que sobra é o seu tom verdadeiro. Esse processo leva tempo, dias, semanas, difícil dizer. O tempo aqui não funciona como antes, é subjetivo, emocional, e quanto mais resistência você tinha em vida, mais demorado e intenso é esse processo. Até que chega o dia 91, e com ele, o limiar. Esse é o ponto em que a alma para de rever o que foi e começa a se alinhar com o que pode ser. É a transição entre julgamento e escolha. Mas a escolha não é lógica, é vibracional. Você não escolhe para onde vai, você é atraído. Sua frequência interna te puxa para um dos 3 destinos. O manuscrito descreve isso com uma precisão assustadora. Ascensão, reciclagem, dissolução. A ascensão não é um prêmio, é uma liberação. Aqui, o ego desaparece de vez. Você não leva com você seu nome, seu rosto, sua narrativa. Você se funde com uma inteligência maior. Não vira um ser mais poderoso, você vira parte de algo maior. É a entrega total, sem medo, sem apego. Poucos chegam lá, menos ainda conseguem ficar, porque o preço é abandonar a identidade. A reciclagem é mais comum. Você volta, mas não por castigo. Você volta porque ainda há lições não aprendidas, ciclos não encerrados, padrões que precisam ser quebrados. E você volta com precisão matemática, para viver circunstâncias que vão provocar os mesmos padrões emocionais, mas em contextos novos. Não é aleatório, é inteligente. Você vai receber o que precisa, não o que quer. E o que precisa pode vir como trauma, amor, fracasso ou revelação. E por fim, existe a dissolução. Esse é o destino dos que resistem até o fim, que se recusam a soltar, que se prendem à raiva, ao orgulho, à história que viveram. Essas almas não sobem nem voltam. Elas ficam, presas em um plano de estagnação, sem tempo, sem forma, sem direção. O livro chama esse lugar de cinza. Não é um inferno, é uma suspensão, um eco intermíneo de si mesmo. É ali que nascem os fantasmas, as presenças, as entidades, que vagam sem entender o que são, não por maldade, mas por confusão. E o mais assustador, você não sabe qual caminho seguiu. Você não recebe um aviso, não tem setas. Você simplesmente desaparece da etapa anterior e emerge em outra, baseado na sua vibração. A vibração que você cultivou com cada pensamento, cada gesto, cada escolha. Não adianta mentir aqui. Não adianta fingir. Não adianta citar livros sagrados. A lei é uma só. Você é o que você emitiu. E nesse ponto do caminho, o medo deixa de importar. A pergunta muda. Deixa de ser para onde eu vou e vira o que eu me tornei. E talvez essa sempre tenha sido a pergunta real. Mas e se nada disso for o fim? E se existir algo ainda maior esperando logo ali, além do que o livro ousou revelar? Porque tem uma pergunta que nunca foi respondida. Quem escreveu esse livro? Quem teve acesso a uma verdade tão detalhada, tão perigosa, que precisou ser apagada da história? E, mais importante, por quê? Por que esconder isso da humanidade? Por que criar um sistema inteiro, religiões, governos, doutrinas, baseado no medo do que vem depois? Você começa a entender que talvez a maior conspiração não seja sobre controle político nem ideológico, mas sobre o apagamento de um conhecimento. O conhecimento de que a morte nunca foi o problema. O problema é o esquecimento.
o esquecimento de quem você é, do que você carrega e do que você pode se tornar mesmo depois da morte. E se esse livro for só o começo? E se houver outros fragmentos espalhados, escondidos, esperando ser decifrados? O próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela pode conter uma peça desse quebra-cabeça. Ou talvez ele seja o espelho que vai te mostrar algo que você nunca quis encarar. Você não precisa acreditar em tudo, mas não ignore o que sentiu até aqui, porque o que vem depois pode ser a parte mais importante de toda essa jornada. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.